Fala galera, vamos acompanhar a coletiva do técnico do Vasco, o técnico Rafael Paiva, né, que conseguiu mais um resultado importante, né, um empate contra a equipe do Flamengo, né, uma noite onde o time do Vasco não fez o seu melhor jogo, né, sua melhor partida, e mesmo assim conseguiu sair com um empate, né, um empate saiu bem positivo para o lado do Vasco. O torcedor sabia que o Vasco estava tendo um pouco de dificuldade, né, e numa jogada individual, né, no contra-ataque, o Vasco conseguiu achar o 1 a 1 no finalzinho do segundo tempo, e o gol do Felipe Coutinho voltando a marcar pelo Vasco aí em seu retorno, né, o time do Vasco, né, o Coutinho também que não estava jogando esses últimos jogos, estava ficando fora, né, e hoje ele entrou e conseguiu ser útil para o time do Vasco. Que a gente conseguiu fazer, pelo que a gente conseguiu competir, pelo que a gente, em pequenos passos, a gente está evoluindo muitas coisas. E a gente até teve uma bola no final ali que poderia ter feito o gol da vitória também. E o Flamengo também teve uma bola depois ainda também. Então é um jogo de muitos detalhes. Então você conseguir estar vivo o tempo todo num jogo desse nível é muito satisfatório pra gente. Paiva, Henrique Herbione, canal Mário Coelho Vasco, trazer um panorama diferente para essa coletiva. Na lista de relacionados para essa partida, mais uma vez o garoto JP fica de fora e a gente vê a presença do Pablo Galdames, né? Administrativamente observando uma valorização de um jovem que poderia estar ganhando ou minutagem ou até mesmo experiência para no futuro uma venda ser concretizada, até mesmo por conta de questões financeiras que o Marcelo já falou sobre a respeito de salários de zagueiros, a questão também que o Pedrinho falou da janela de contratações. A gente observa um jogador com um contrato curto, que não é utilizado, sendo relacionado, e um jovem que pode se valorizar não sendo. Eu queria saber o porquê o JP vem ficando de fora dessa lista de relacionados. Obrigado. Sim. A gente sempre tenta ser o mais coerente possível, né? Apesar de várias escolhas, dependendo como você olha para ela, ela sempre é questionável, né? O Galdames é um jogador que treina em altíssima intensidade, altíssimo nível, assim como mesmo quando a gente estava jogando com o Hugo e o Cocão, o Sforza era um jogador que treinava em alta intensidade. Então, as escolhas também é para dar uma resposta para o grupo, né? A gente cobra muito, tem cobrado muito desse grupo treinar cada vez mais. A gente sabe das nossas limitações, a gente precisa estar no alto nível o tempo todo. E Galdames é mais um jogador que treina muito em alta intensidade. Então, a gente também dá um recado quando a gente traz um jogador desse para o banco, para a relação, né? E por mais que tenha um peso da torcida, a gente sabe que outros jogadores também. Então, para mim, o Léo Pelé fez mais um grande jogo hoje de novo, assim como o Michael em alguns jogos atrás era contestado, fez mais um grande jogo de novo. O Ryan participou da arrancada que saiu o gol e foi um jogador contestado. Eu sempre falo, a torcida do Vasco, ela cobra, ela é muito exigente, ela tem a razão dela, mas a gente precisa ter coerência no que a gente faz também, né? Então, a gente cobra muito disso, de treinar em alta intensidade, mas a gente tem também clareza e faz muito sentido o que você falou de ter o JP, porque é um jogador também talentoso, menos experiente, mas é um jogador que também tem muita qualidade. Então, mais uma vez, isso prova o quão difícil é relacionar 23 jogadores. Porque se eu trouxesse o JP também e deixar o Galdames, assim como a gente deixou o Souza fora, a gente tem qualidade no nosso grupo e a gente vai tentar fazer uma rotatividade ali dos relacionados para a gente tentar manter todo mundo bem tecnicamente, taticamente, fisicamente e a qualquer momento que entrar mudar o jogo, assim como alguns jogadores têm entrado e mudado o jogo. Então a gente tenta o tempo todo manipular essas situações para a gente ter mais jogadores disponíveis aí, olhando para todos os contextos. Boa noite, Rafael, aqui, Pedro Henrique Carvalho da Band News FM. Queria te fazer duas perguntas. A primeira é que você analisasse como que foi o contato com o Ryan depois de todo aquele problema que teve no jogo contra o Atlético Paranaense. Como que você trabalhou de perto com esse jogador para hoje ele entrar no segundo tempo e ser muito importante para essa retomada do Vasco na partida e empatar o jogo, né? Ele começou a jogada, depois o Emerson Rodrigues, depois o Pumita, coincidentemente, os três jogadores que entraram no segundo tempo, e que você já analisasse o próximo passo do Vasco contra o Palmeiras. Mais de 40 mil ingressos já vendidos para o jogo no Mané Garrincha na semana que vem, né, no próximo domingo. Queria que você analisasse também o que você está preparando, se o Coutinho já vai ter condição de jogar 90 minutos. O Ryan já sentiu o peso da atitude que ele teve pós-jogo. Então, no vestiário, tanto na fala dele com o grupo,
quanto na hora do intervalo ali mesmo, ele já tinha percebido que ele tinha errado. E ele tem total consciência disso. Apesar da pouca idade, eu já falei, o Ryan é um jogador experiente, é um jogador de seleção de base, né? Então ele já viveu muita coisa, viveu a Copa do Mundo Sub-17, então é um jogador que tem total discernimento de tudo que está acontecendo, né? Então foi uma conversa assim que ele já sabia que ele tinha errado. Eu acho que é mais aquele impulso do momento mesmo, que ele não conseguiu se controlar. E eu acho que não é o Ryan só, eu acho que tem outros jogadores que poderiam ter cometido o mesmo erro, né? Acho que era um erro gravíssimo, porque poderia ter nos custado uma classificação, mas a gente tenta olhar pelo lado do quanto a gente se sacrificou por ele também, né? No jogo, porque a gente sabia que se a gente não classificasse contra o Atlético, o peso ia ser muito grande em cima dele. Então ia demorar um pouco mais de tempo para a gente conseguir resgatar o jogador, né? Até com a torcida. E muito feliz dele já ter conseguido dar uma resposta rápida hoje, né? Então acho que esse é o nosso papel, né? Demonstrar o tempo todo o quanto eles têm capacidade, o quanto qualquer decisão deles prejudica muito a equipe. Acho que o Ryan já aprendeu essa lição e serve para outros jogadores do grupo também. E eu acho que agora é bola para frente, né? A respeito do Palmeiras, é mais um grande jogo, né? Essa é uma sequência pesada. Ainda temos Cruzeiro depois, então uma sequência pesadíssima aí. A gente tem que agora, mais uma vez, descansar bem. Eu acho que entender muito bem o que vai ser o jogo lá contra o Palmeiras. O Palmeiras está em uma competição só, então vai ser muito forte no Campeonato Brasileiro. E a gente tem que estar muito focado lá para fazer mais um grande jogo. Boa noite, professor Rafael Paiva, tudo bem? Adília Vivado do canal Podcast Clube Maltini, aqui se fala de Vasco. Queria falar um pouquinho sobre o Payet, porque como é que ia colocar na cabeça de um jogador que sempre jogou para frente, marcar tanto? A gente viu que no jogo de hoje ele conseguiu fechar as linhas, mesmo com 36 anos, 37 anos de idade, já com a idade bastante elevada. Como é que é você introduzir isso no dia a dia para o jogador? Obrigado. Eu acho que na verdade, mais fácil do que parece, porque ele é um jogador tão talentoso que ele sabe exatamente que um jogo desse necessita muito dele defender, né? Então a gente até falou agora no vestiário e ele tinha total clareza que ele tinha que ajudar a defender. Era um jogo que ele tinha que... A gente sabia que o Flamengo ia ter mais a bola, eles iam conseguir empurrar mais a gente para trás do que a gente gostaria. E o que a gente fica muito feliz é do Payet conseguir jogar com essa intensidade por mais tempo, né? É uma coisa que a gente cobrava muito dele. E sem perder a qualidade técnica que ele tem, a capacidade de técnica, ou de dar um passe para gol, ou de dar tempo para a gente sair com mais jogadores. E a gente está muito satisfeito com o que o Payet tá produzindo ofensivamente, defensivamente, e a gente tem cobrado mais ele, porque a gente sabe que ele ainda pode evoluir mais, porque realmente é um jogador muito acima da média. Olá, Paiva, boa noite. João Silva, do canal Atenção Vascaínos. Queria que você explicasse um pouco sobre a escolha do Jean Davi como titular. Ele no primeiro tempo, né, na minha avaliação, não conseguiu performar tão bem. No segundo tempo até deu uma melhorada, mas assim, imaginando que ele joga mais pelo lado esquerdo, jogou pelo lado direito, e o Ryan, né, você acabou sacando ele. E explicar também a não utilização do Máximo Domingues, se ele já estaria apto para jogar ou não, fisicamente, ou foi uma escolha mais tática e técnica. Obrigado. Sim, do Jean Menezes, ele é um jogador que retém mais a bola, né? A gente sabia que a gente precisava tentar ficar mais com a bola, porque não dava para toda hora a gente ter a bola, perder e o Flamengo nos atacar, né? Então, a escolha pelo Jean era tentar reter um pouco mais a bola, né? Só que a gente tem que ter paciência, que é um jogador que está chegando agora, né? Muitos anos no futebol mexicano, então tem a adaptação ao futebol brasileiro. O time do Flamengo é um time muito intenso e muito forte fisicamente, nos embates, né? Acho que ele sofreu ali de costas na hora que ele ia dominar, o tempo todo estava sendo marcado ali, né? Engatilhado a pressão já. E eu acho que a gente tem que ter paciência, né? A gente tem muito pouco tempo para trabalhar. A gente voltou do jogo do Atlético Paranaense. Sexta-feira os jogadores estavam extremamente desgastados. Sábado também a gente não conseguiu fazer um treino que a gente gostaria de intensidade. Então são nos jogos que a gente tem que ver algumas coisas, né? Observar algumas coisas. Mas a gente tem total convicção que o Jean vai nos ajudar demais. A gente tem que tomar decisões, né? Se eu colocar o Jean do lado bom dele, eu coloco o David do lado ruim dele. Então são decisões que a gente tem que tomar ali. Mas o Jean sempre se mostrou muito tranquilo para jogar do lado direito, joga por dentro, joga do lado esquerdo. É um jogador inteligente e, de novo, acho que jogo a jogo ele vai evoluir, vai nos ajudar bastante. O Maxim também estava muito disposto a jogar, queria jogar.
Mas a gente tem que ter paciência também. A gente já tinha colocado o Jean e a gente precisava observar o Jean. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o Maxi, mas já mostrou que é um jogador muito talentoso, muito técnico. Tenho certeza que vai nos ajudar também lá na frente. Paiva, Jonatas Santos, canal BTB Esportes, boa noite. Internamente, transparecia que os jogadores estavam buscando esse clássico de hoje, dar uma resposta ao torcedor vascaíno por conta do jogo do primeiro turno. Embora não tenha sido um resultado positivo, não veio os 3 pontos, mas qual foi a resposta que os jogadores dentro de campo deu ao torcedor que também fez uma grande festa na arquibancada hoje? Eu acho que a gente não levou o jogo para esse viés, né, de dar uma resposta. A gente está tentando construir uma mentalidade de uma equipe que consegue competir contra qualquer equipe, né? Ser forte sempre, o Vasco brigar sempre por algo a mais. A gente tem demonstrado isso na Copa do Brasil. Então, a gente sabe que o primeiro turno, o jogo foi muito longe do que todo mundo esperava, né? Mas mais do que a resposta, a gente precisa construir a nossa mentalidade, né? O que a gente busca como equipe, aonde a gente quer estar no Campeonato Brasileiro, aonde a gente quer chegar na Copa do Brasil. Então o jogo passava muito mais por conseguir competir contra o Flamengo do que por dar qualquer tipo de resposta, né? Então pelo menos foi assim que a gente tentou construir o contexto do jogo. Acho que a gente estava no nível de concentração altíssimo o tempo todo, a gente tentou não deixar o jogo pilhado, como geralmente é um clássico, a gente estava muito focado e eu acho que a resposta foi boa. Acho que a gente está conseguindo dar boas respostas. Antes da derrota para o Atlético, apesar da classificação, a gente vinha de 8 jogos sem perder. Acho que no Brasileiro, se eu não me engano, é o 6º jogo consecutivo que a gente não perde, então... A gente tem construído coisas boas aí, a resposta tem que ser essa, tem que ser dentro de campo, não por conta de um adversário, mas por conta do contexto de toda a competição. A gente quer coisas maiores no Brasileiro, a gente precisa provar dentro de campo, independente do adversário. Boa noite, Paiva. Brian Lucas, Antenados na Jogada. Depois que você assumiu o time, o Vasco veio quebrando alguns tabus, conseguiu uma boa arrancada no Brasileiro, umas boas vitórias. Hoje, no jogo de hoje, todos os jogadores que tocaram na bola foram que entraram no segundo tempo. Então é uma partida para também valorizar o treinador. E com isso a torcida vem gerando alguns apelidos carinhosos. Como que é para você, já recebendo a sua primeira oportunidade na equipe de um time profissional, olhando para trás, vendo o Paiva lá na base, esperando uma oportunidade, como é para você ver tudo que você vem conquistando e esse carinho da torcida com você hoje, com todo o seu trabalho? Muito feliz, tô muito feliz aí por tudo que a gente tem feito aí nesses jogos, né? Por poder contribuir com um time gigante como é o Vasco, né? E conseguir dar resultados, né? Evoluir jogadores. Eu já falei isso em outro momento. Eu gosto muito de ter um grupo e não ficar reclamando do que eu tenho, pelo contrário, o tempo todo tentar evoluir os jogadores que a gente tem, deixá-los mais confiantes, tentar buscar cada vez um jogo mais propositivo. Acho que a gente está num processo de construção, né? Longe ainda do que a gente sabe que o Vasco já foi na história, das equipes campeãs que o Vasco teve, foram várias, mas eu acho que a gente está no caminho, né? Fico muito feliz aí pelo carinho da torcida. Então eu vejo quando eu saio, e aqui tem muito vascaíno, em qualquer lugar que você vai, então respeitam demais, elogiam, então eu fico muito feliz, tranquiliza mais para a gente fazer um trabalho no dia a dia com mais foco, com mais tranquilidade. Para o jogo a gente fica mais tranquilo e muito feliz por tudo que está acontecendo. Boa noite, galera, é bem nítido aí que o trabalho do Rafael Paiva tem sido muito bom à frente do Vasco, né? Ele pegou o Vasco lá embaixo, lá na zona de rebaixamento, e o Vasco hoje é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem o próximo jogo contra o Palmeiras no domingo. O Vasco ainda tem um jogo da 19ª rodada contra a equipe do Cuiabá, e se o Vasco vencer esses jogos, o Vasco tem grande chance de encostar no G6 do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco, que tem 35 pontos. Se vencer o jogo que está atrasado, chega a 38. Então o Vasco ficaria 4 pontos do Bahia, que hoje é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Então a equipe do Vasco tem plenas condições de brigar pelo G6 do Campeonato Brasileiro, mas também vai depender dos próximos jogos. Vai ter um jogo difícil contra a equipe do Palmeiras, o Palmeiras que está de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, né, pelo bicampeonato, né?
E então acredito que vai ser jogos bem difíceis, né? O Vasco tem esse jogo contra o Palmeiras, depois também tem o Juventude, né? Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser jogos bem difíceis, né? Cruzeiro, né? Para falar a verdade, né? Palmeiras, depois é Cruzeiro no Mineirão, né? E vai ser bem complicado esses jogos, né? O jogo da 19ª rodada ainda tá para ser marcado o dia e o horário dessa partida, né? Ainda não temos ainda a data certa que vai acontecer esse jogo entre Vasco e Cuiabá em São Januário, e o Vasco tem esse jogo importantíssimo da próxima rodada, que é o Palmeiras, né? Lembrando, se o Vasco vencer, o Vasco pode ajudar a equipe do Botafogo, né? O Botafogo que é líder, né? Se o Botafogo não vencer e o Palmeiras vencer, o Palmeiras pode assumir a liderança, mas eu acredito que o Vasco vai vir com tudo e vai tentar pontuar para poder tentar brigar pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, uma surpresa muito grande, um técnico que estava na base, assumir a equipe e conseguir fazer a equipe sair da parte de baixo e brigar pela parte de cima da tabela de classificação. Uma coisa bem improvável, porque o Vasco, não só o Vasco, como muitas equipes do futebol brasileiro, tá batendo cabeça, querendo trazer técnico estrangeiro de qualquer jeito. É o cara do português, vão trazer, muitas das vezes está trazendo treinador sem ao menos saber como que o cara trabalha, qual é a filosofia dele de trabalho, que se encaixa com a filosofia do clube. E o Rafael Paiva é um cara que sabe conversar com a equipe, sabe trabalhar com a base, tem dado muita oportunidade de garotos, e o time do Vasco tem se recuperado muito bem, né? Isso daí se passa também pelos esses jogadores jovens que têm entrado e têm jogado muito bem também pela equipe do Vasco.